Fala, trans! Eu sou a Lohane, está começando mais um vídeo aqui hoje, principalmente para vocês. Sejam bem-vindos para quem é novo, acabou de chegar aqui no canal, entendeu? Inscreva-se aqui, faça parte dessa família, gente, de graça não paga nada, entendeu? Hoje eu vou contar a minha experiência no endocrinologista, como que foi para mim também como assistente social no ambulatório Trans de Niterói. Né, quando eu fui lá fazer. Então, para quem tá querendo saber como é que foi minha experiência com endócrino, eu vou contar para vocês o que eu acho, o que eu concordo, o que eu não concordo, enfim. Deixa seu like, entendeu? E depois no final desse vídeo não esqueça de fazer um comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo para quem aí tá começando a ir no endocrinologista para poder também ficar ciente de algumas coisas que eu vou dizer aqui nesse vídeo, tá? E vamos lá pro vídeo, gente. Então, eu, né, no começo da minha transição, eu comecei logo em atrás, né, de endocrinologista. Já comecei atrás porque eu queria começar a transição de um jeito certo, né? Então eu falei, vou atrás, vou ver se o público, se o SUS fornece isso. E na verdade, tipo, o SUS fornece isso, né? Ele tem a obrigação de fornecer isso para algumas pessoas trans e tudo mais. Em São Paulo essas coisas são bem agilizadas. Aqui no Rio parecia que tinha assim, alguns lugares que atendiam. Eu fui no IED, o IED que fica no centro do Rio, né, ali na Avenida Rio Branco, área central do Brasil. Fui lá e me disseram como é que tinha que fazer para poder entrar numa fila do CISREG na época, que agora é do SER, né? E eu tinha que ir numa clínica da família, e onde eu morava não tinha clínica da família. No caso, a clínica da família é um posto de saúde, vocês cadastrarem para você entrar lá e conseguir alguma coisa. Depois eu ouvi boatos de pessoas que trabalhavam lá, que dentro daquele local não tinha vaga e a fila estava parada há muito tempo. E aí uma endócrinologista de lá, que ela atendia lá, e também tinha um consultório também no centro do Rio, particular, né? Ela comprava consulta e ela falou que existia um ambulatório em Niterói que atendia as pessoas sem agendar, sem marcar, sem nada. Você podia chegar lá e você podia ser atendida. E me deu o endereço, que era o nome do ambulatório, e eu comecei a pesquisar no Google e fui atrás. Fui atrás desse ambulatório em Niterói. Chegando lá, me deram um papelzinho, eu expliquei que eu era da onde eu era, falaram que não tinha nenhum tipo de problema, que o ambulatório era do estado, e não é bem assim, chegar lá e você é atendido. Você tinha que ligar pra lá e marcar uma consulta. Aí começou a saca do ligar pra lá. Meu esposo começou a ligar pra lá, meu esposo foi constrangido na época, que ele não era meu esposo, era meu namorado. Onde eu morava não tinha área pra ligar, né, eu não tenho um número fixo, então não pegava a área direito, então meu esposo ligava, não tem agenda pelo WhatsApp, tem que ligar. E aí meu esposo foi constrangido várias vezes e nós ficamos 8 meses tentando marcar. E aí com 8 meses conseguimos marcar minha consulta para primeiro a psicóloga e depois tinha que tentar para o endocrinologista. Depois eu vou contar como foi a minha experiência com a psicóloga em outro vídeo. Mas nesse vídeo falar como foi a minha experiência com o endocrinologista. Quando eu cheguei lá, eu simplesmente, tipo assim, entrei, né, olhei assim, tinha algumas pessoas trans, outras não, no ambulatório parece que atendia outras pessoas também. Eu sentei e fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada quando eu conversei com o assistente social. Ele perguntou várias coisas que eu achei, assim, super essencial, que depois no outro vídeo eu vou até falar que eu achei, assim, qual é a diferença dele para psicólogo, que parecia que ele era psicólogo. E aí ele perguntou várias coisas a respeito de mim, sobre a minha vida, a minha idade, se eu era casada, se eu não era, que eu não sei o que e tudo mais. Coisas que hoje eu fico vendo assim, será que eu tenho necessidade de ter perguntado? Será que tinha necessidade de ter falado? Eu não sei se ele queria só simplesmente saber, ou se ele realmente queria entender melhor para poder tentar me ajudar, mas enfim, não percebi muito isso. E aí ele começou a mostrar uma realidade de uma coisa que eu não entendia muito bem, que eu não sabia como que era. E aí eu perguntei pra ele, os remédios, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar aquilo? Aí ele falou que não, que o Estado não fornece os medicamentos, não eram eles que iam fornecer, não tinha um ambulatório onde eu podia pegar, também não era a minha cidade que iria me fornecer o medicamento, eu iria ter receita médica, mas eu não teria ninguém público que forneceria esse medicamento, ou seja, eu teria que pagar.
Então, assim, no fim das contas, o que todo mundo mais queria, o que eu mais queria também pra mim, era simplesmente conseguir pegar um medicamento gratuito. Igual hoje, eu vou na farmácia popular, eu pego um remédio de pressão. Não podia ser assim também, na farmácia popular, pegar os remédios para terapia hormonal? Não, não tem uma farmácia onde eu pego os remédios que eu preciso para minha terapia hormonal. Se eu tivesse feito isso desde lá, naquela época que eu fui, nossa, eu teria um resultado com a minha terapia hormonal muito maior do que talvez eu tenha tido. E por pagar, muitas das vezes eu tive que interromper, como eu estou nessa fase agora, né? De recomeçar de novo a terapia hormonal. E como que foi meu atendimento com o endocrinologista? Não foi pessoal, era para ser um atendimento presencial que eu quis, né? Eu quis me deslocar, eu queria ver o endócrino, eu queria tirar as dúvidas com ele. Eu me preparei para isso, infelizmente ele estava operando o olho e me indicaram para um outro endocrinologista, que era o Dr. Daniel, e ele fez uma consulta online, né, virtual. E aí, gente, a consulta virtual, a consulta online não foi uma consulta a qual eu esperava. Simplesmente ele perguntou o que eu tomava, eu expliquei para ele o que eu pensava, mostrei para ele, tipo assim, olha, o que eu sei sobre medicamento. Então eu falei para ele sobre princípios ativos, falei isso, falei aquilo outro, falei esses hormônios, falei o bloqueador. E aí ele falou, nossa, você entende e tal, você tá fazendo uma ótima terapia hormonal, que não sei o que, tá tudo certinho. É, só que aí, antes disso eu tinha reclamado com ele e falado pra ele que, tipo assim, só que eu queria um bloqueador mais em conta, porque esse bloqueador é muito caro, que é o acetato-proterona. E aí ele falou pra mim na época que tinha o remédio de pressão lá, que servia pra pressão, que era Diurect, que era o que o pessoal usa aí. Eu esqueci agora o nome dele, gente. Eu esqueci. Mas ele é remédio de pressão. E aí eu fiquei meio assim, eu não queria tomar ele, porque falaram que era de pressão, e na época eu não sabia que eu tinha pressão alta, acho que eu não tinha ainda. Hoje eu tenho, né? E por ter histórico da minha família, eu já fiquei com medo, não quis tomar, continuei tomando citalopram. Resumindo, eu fiquei com a mesma terapia hormonal que eu fazia por conta própria, ele passou a mesma terapia hormonal pra mim. A única diferença é que ele mandou eu tomar do Primogina que eu tomava na época, Primogina não, do Climene, aquelas dragas marrons que é o acetato de 1 mg. Então eu tomava 51 miligramas. É 51? O acetato acho que é 50 miligramas, né? 51 miligramas de acetato e 2 miligramas de Climene, que é o repositor hormonal. Ficou a mesma coisa, gente, minha terapia hormonal, a mesma coisa com o endócrino. Ali, quando a minha consulta acabou, eu olhei pra minha esposa e falei, é sério isso? Eu tô com a mesma terapia, eu fiz isso tudo, a gente passou por isso tudo, esse quase um ano, praticamente passou um ano, eu consegui meu atendimento no Silvio Picanso um ano depois com o endocrinologista. Para ele simplesmente passar a mesma terapia hormonal que eu faço e falar que eu tava fazendo era certo. Porque eu expliquei para ele tudo que eu fazia, como que eu pesquisei, como que eu entendi, ele falou que tava certa. Então ali eu fiquei tipo, e aí? E agora? Entendeu? Tipo, não vi nada de diferente, né, do que eu já tinha visto algumas pessoas que passam por endocrinologista falar. Tinha gente que me relatava que o endócrino falava sobre até desenvolvimento dos seios, né? Marcar a próxima consulta, e ele falou que para marcar a próxima consulta eu tinha que fazer o mesmo procedimento. Eu demorei um ano para conseguir atendimento com ele. E fazer o mesmo procedimento para eu conseguir, para ele ver novamente, tipo assim, eu achei que depois que eu passasse com ele, eu ia tornar paciente dele, ele ia ficar ali me analisando ali em 3 meses, vendo como é que eu tô, se vai ter que trocar, se vai ter que aumentar, se vai ter que parar, sabe, pedindo exame. E simplesmente não foi bem assim. Ele pediu a foto dos meus exames que ele mandou eu fazer, eu mandei para ele na época, ele falou que tava tudo ok, que tudo mais, e me mandou com a minha terapia hormonal, gente. E não teve volta, eu teria que fazer o mesmo procedimento para voltar a passar a dedida com ele. Achei muito superficial. Depois ele me ligou vídeo chamada, depois vídeo voz. Depois ele desligou, depois ele ligou de novo e me mandou minha receita que eu tinha que tomar e estava prescrito lá e era só aquilo, não tinha mais nada. Foi isso. E foi isso aqui no Rio. É assim. Então, assim, é sobre isso, gente. Quem mora no Rio, quer atendimento público com endocrinologista e outras coisas, tá aí.
foi desse jeito. Se mudou agora, se não mudou, alguém comenta aqui embaixo. Quero saber. Mas até em 2020, 2021 era desse jeito. Então, assim, me dê as informações. Foi essa minha visita com o endocrinologista, minha experiência. Então, assim, imagina eu fosse ir lá e falar que a terapia hormonal tá certinho, tudo certinho. Então, assim, eu esperava o quê? Que ele acompanhasse meu desenvolvimento, que ele falasse como é que o meu corpo vai mudar, me explicasse tudo, que como é que eu ia me sentir, quais são os sintomas, tudo que eu não entendia. E simplesmente não foi bem assim. Não foi desse jeito. Eu aprendi tudo por conta própria, continuo aprendendo, depois de ouvir isso dele, então quero e sim fazer uma consulta com o endocrinologista, mas eu vou fazer com particular quando eu tiver condição. Enquanto isso, gente, já que eu tô fazendo a coisa certa, eu vou continuar tomando o que eu sempre acreditei tomar. E é isso. Quando eu tiver a oportunidade de passar com a endocrinologista particular, eu vou passar. Mas enquanto isso, eu vou fazer sozinha. Essa é a minha experiência com o endocrinologista. Espero que vocês tenham entendido aí o vídeo. Espero que eu tenha ajudado a vocês, quem tinha dúvida sobre como é que é o endócrino, como é que foi o endocrinologista público. E outra coisa, gente, não é qualquer endócrino que atende pessoas trans. É endócrino especializado em atendimento à terapia hormonal de pessoas trans. Eu já fui em um endócrino qualquer e ele simplesmente falou que não era desse jeito que funcionava. Eu tinha que procurar um endócrino especializado. Então, muita gente ouve assim, procura um endócrino. Não é procurar um endócrino, procurar um endócrino especializado em endocrinologista especializado em pessoas trans, em terapia hormonal de pessoas trans. Alguém que estudou para isso. Não é qualquer um endocrinologista que vai saber entender essa situação. Então, fiquem ligados com isso também, tá? Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!